Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Em nossa aula passada, nós falamos um pouco o que aconteceu com o Império Romano do Ocidente. A região do Império Romano do Ocidente foi invadida por vários povos germânicos que foram ameaçados pelos hunos. Entre os povos germânicos que se destacaram ali, nós falamos do Reino Franco. E hoje continuaremos falando um pouco mais sobre povos germânicos e o início, né, do mundo medieval, da Idade Média. Então vamos lá para a nossa aula para entendermos um pouco mais sobre esse tema. Bem, aqui nós temos um mapa do Império Carolíngio e percebam que toda essa área aqui na cor verde corresponde ao Império Carolíngio. E essa área aqui, numa cor rosa mais clara, corresponde aos estados da Igreja. Bem, e nesse reinado nós vamos falar especificamente de Carlos Magno. A dinastia carolíngia, ela governa a França lá por volta do século VIII até o século IX. E ela recebe esse nome porque o seu maior representante foi o Carlos Magno, que era filho do Pepino Breve, e quem lembra do Pepino Breve, ele foi um grande representante do reino franco, não é isso? E ele foi coroado imperador do novo Império Romano do Ocidente pelo próprio Papa Leão III. Ele também foi responsável pela expansão das fronteiras, galerinha, as fronteiras do Reino Franco. Então, ele ampliou o reino, ele conseguiu conquistar mais territórios. E ele também Carlos Magno consegue submeter vários povos germânicos ao seu domínio, ele consegue dominar outros povos germânicos. Ele também combate os muçulmanos que estavam insistindo muito em invadir o território europeu para expandir, para espalhar a fé islâmica, né, para evangelizar e trazer, né, mais pessoas para a fé islâmica. Bem, Carlos Magno divide o Império Carolíngio em unidades que ele denominou de condados, que era governado por condes, e marcas, que eram governadas por marqueses. Os condes e marqueses, galera, eles eram nobres que cobravam impostos, eles supervisionavam tropas militares, eles cuidavam de estradas e pontes, tá? E eles recebiam do imperador o benefício. Benefício, na verdade, eram terras, né? Eles recebiam do imperador terras em troca de fidelidade e apoio militar. Então, eles recebiam terras, mas eles deviam ser fiéis ao imperador, e quando o imperador precisasse de apoio militar, eles deveriam, né, ajudar esse imperador, porque eles teriam recebido terras, tá? Bem, e aí, para controlar os condados, né, e as marcas, ou os condes e os marqueses, havia o funcionário do rei, né, havia o funcionário do rei que fiscalizava os condes e os marqueses, que eram chamados missi dominici. Eles eram funcionários reais, eles passavam com frequência nesses condados, né, para informar o rei como é que estava a situação de cada condado, né, se eles estavam governando direitinho, se estava tudo certo. Então, os missi dominici eram funcionários que fiscalizavam o trabalho dos condes e dos marqueses. Mas com o tempo, gente, esses nobres eles vão se tornar muito poderosos. E chegou uma época que esses nobres vão ficar tão poderosos que não querem mais obedecer ao rei. Por quê? Porque eles tinham muitas terras, e as suas terras eles conseguiram transformar as suas propriedades em um centro econômico e político, tá? Então, esses nobres receberam muitas terras do próprio rei, e no final das contas não queriam mais obedecer ao rei, né? Não queriam mais ser fiéis ao rei, e eles pegaram essas terras e transformaram em centro econômico e político. E aí o povo, né, a população passou a viver sob a proteção desses senhores medievais, e em troca eles trabalhavam naquelas terras, né? Então
A gente viu o que aconteceu ali com Roma, as cidades ficaram muito perigosas, né? O custo de vida ficou muito alto, então muitas pessoas começaram a ir para o campo e eles encontravam as terras desses nobres, que eram a terra dos marqueses, dos condes, que esses condes eram nobres, né? Os marqueses também eram nobres, e eles pediam para trabalhar nessas terras, né? Em troca de proteção, né? Em troca de alimentação. E aí o povo começou a ir para a terra desses nobres para trabalhar, né? Nessas terras em troca de segurança e também de alimentação. Agora vamos falar um pouco sobre o Renascimento carolígio. O que aconteceu em seu governo, né? Durante o governo de Carlos Magno, a Europa ela vai conhecer um florescimento cultural muito importante. Então, no governo dele, ele criou escolas, né? Ele manteve, né, o ensino do latim e também ele preservou a cultura greco-latina, mantendo obras originais, né, e também cópias de obras clássicas da antiguidade. Os livros que eram livros sagrados foram copiados, ornamentados com pinturas, e essas pinturas eram conhecidas como iluminuras. Mas, passado alguns anos, né, o Império Carolígio ele vai se dividir. Carlos Magno morre em 814, e esses senhores de terra, esses nobres, né, começaram a pressionar o governo, eles queriam mais liberdade, e eles não obedeciam mais o rei, tá? E quem sucedeu Carlos Magno foi Luís o Piedoso, que não conseguiu controlar esses nobres. A gente viu que esses nobres já não queriam mais obedecer ao rei, né? Eles receberam tanta terra do rei que depois estavam aí querendo liberdade, não queriam mais ser controlados, e esses nobres queriam realmente mais liberdade para viver em suas terras sem estar dependendo das ordenanças do rei. E aí, mais tarde, em 843, os netos de Carlos Magno resolvem dividir o Império Carolígio entre eles. E eles assinam um tratado, que é o Tratado de Verdun, e esse tratado vai estabelecer uma partilha em que Luís o Germânico ele vai ficar com a França Oriental, ou a Germânia, que essa região vai ser o futuro Sacro Império Romano Germânico. O Carlos o Calvo, ele teve a posse da França Ocidental, que depois veio se tornar a França, tá? E o Lotário, ele teve terras, né, obteve as terras que iam do centro da Itália até o Mar Norte. Vamos observar isso melhor no mapa. Olha só, aqui estão as terras do Carlos o Calvo, né? Essas terras depois se tornaram a França, né? Se tornaram a França. Aqui nós temos as terras que ficou nas mãos de Lotário, que iam do centro da Itália até o Mar Norte, né? E aqui nós temos as terras que ficou na mão de Luís, o Germânico, que depois essas terras se tornaram chamado Sacro Império Romano Germânico, certo? É bom vocês lembrarem dessas informações que elas serão importantes para conteúdos futuros. Então, gente, quando esse território se dividiu entre os três netos, né, essa divisão vai acabar enfraquecendo o poder real. E quem vai se tornar mais poderoso? Lógico que são os nobres, tá? Os nobres passaram a pressionar ainda mais Luís, fortaleceram-se militarmente em seus locais políticos, e aí esses nobres praticamente não queriam mais obedecer ao poder real. Os vikings, os húngaros e os muçulmanos, eles andavam atacando a Europa, né? E a Europa, nessa época, estava se tornando uma região muito perigosa. As estradas eram perigosas, as cidades estavam desprotegidas. E aí, para fugir dos vikings, dos húngaros, dos muçulmanos, né, que estavam no sul, os vikings no norte e os húngaros ao leste, a população ela passou a depender muito
muito mais da proteção desses senhores, desses nobres, né, desses senhores de terra. E a Europa, nessa fase, vai se tornando cada vez mais ruralizada. As pessoas vão saindo da cidade e realmente vão começar a morar no campo, na área rural. E essa fase é uma fase em que acontece o declínio do comércio, o declínio das cidades, e dá-se o início a uma nova organização social e política chamada de feudalismo, tá? Bem, na Europa Oriental e no Oriente Médio, duas civilizações desenvolviam-se e deixavam suas marcas nas civilizações ocidentais, que era o Império Bizantino e o Império Árabe. Hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Acredito que vocês estão lembrados que a área do Império Romano que foi invadida foi o Império Romano do Ocidente. Porém, o Império Romano do Oriente, ele resiste, só que ele resiste, né, e ele não vai ser atacado, e ele ainda resiste por longos anos, porém com o nome de Império Bizantino. Bem, a gente já sabe disso desde o conteúdo lá, quando falamos de Roma. Sabemos que Constantinopla ela se torna a capital do Império Bizantino. E o Império Bizantino é um nome, né? É um nome dado ao antigo Império Romano do Oriente. E esse Império Romano do Oriente, ele sobrevive mesmo após a invasão dos povos germânicos lá na região do Ocidente. A localização da capital do Império Bizantino era muito privilegiada. Situava-se no estreito de Bósforo, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. E Constantinopla, né, que era a capital do Império Bizantino, ficou conhecida como a Porta do Oriente. E Constantinopla se torna um importante centro comercial, onde as pessoas passavam, né, com mercadorias vindas do Oriente. Então, essas mercadorias que passavam por ali, você tinha seda de origem chinesa, as especiarias como cravo, canela, pimenta. E a cidade de Constantinopla também obteve o desenvolvimento de manufaturas. Para quem não lembra o que são as manufaturas, é uma espécie de atividade, né, que vai culminar depois com a atividade industrial. Só que nas manufaturas você não tem as máquinas, você tem as pessoas que dividem o trabalho, né? Então, se ele vai fabricar um produto, uma pessoa fica para só pintar, outro fica com a parte só da costura, outro fica com a parte do corte. Então, na manufatura você não tem máquinas, você tem grupos de pessoas trabalhando em determinadas funções até o produto final ser totalmente construído, tá? Isso é uma manufatura. E aí nós vamos falar um pouquinho no Império Bizantino do governo de Justiniano. E aí o que se sabe da história do Império Bizantino, que foi durante o governo de Justiniano que o Império Bizantino conseguiu atingir o seu ápice, né? O seu auge. Além, ele conseguiu o seu ápice nessa época, e além de buscar também restabelecer a unidade política do Império Romano. Então, assim, o sonho de Justiniano era conseguir, na verdade, trazer, não é, o Império Romano do Ocidente de volta. Né? Ele tinha um projeto, né, de conseguir realmente restabelecer a unidade política do Império Romano. E os projetos de Justiniano se basearam numa unidade religiosa. Então, ele queria tornar Constantinopla uma capital cristã. E aí, nessa tentativa de tornar Constantinopla uma capital cristã, ele vai promover várias campanhas militares para reconquistar o Ocidente. Então, o sonho dele era reconquistar o Ocidente, que havia sido invadido por povos germânicos. E aí, essa tentativa de, né, reconquistar o Ocidente acabou custando muito caro, né, porque ele empreendeu várias campanhas militares, geraram consequências negativas para a população, aumento de impostos. E aí, gente, também é importante destacar
que a religião fazia parte de diversos aspectos da vida dos bizantinos, incluindo até o aspecto político, né? Assim, Justiniano ele vai buscar governar considerando-se um representante divino. Então, Justiniano ele se considerava um representante de Deus, um representante divino, tá? Um dos fatos que são marcantes no governo de Justiniano foi a organização da legislação romana, conhecida como Corpus Juris Civilis. Ele é um famoso conjunto de documentos jurídicos que eram formados por 4 peças. Aí você tinha o Código de Justiniano, que era composto por normas do direito romano, organizadas em uma única obra. Você tinha o Digesto, que era o conjunto de decisões romanas, conhecidas no direito como jurisprudência. O Digesto estava dividido em 7 partes, cada uma versava sobre um tema específico, tá? Você tinha o Institutas, que era o manual de direito. Você tinha as novelas, que era um conjunto de leis que foram elaboradas pelo próprio Justiniano. Então, gente, o Corpus Juris Civilis ele foi fundamental para se conhecer o direito romano, a essência do direito romano. E esse Corpus Juris Civilis ele também influenciou o sistema de leis modernos, inclusive do Brasil, porque a nossa legislação está baseada no sistema romano, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre a revolta de Nica, que ocorreu ali no Império Bizantino. A gente viu que as campanhas militares que ele empreendeu, tentando reconquistar o Ocidente, geraram muitos gastos, né? E, consequentemente, ele precisou aumentar impostos e a população não se agradou da postura de Justiniano. Então, assim, Justiniano tinha o sonho de trazer o Ocidente de volta, né, expulsar os germânicos e conseguir trazer o Império Romano para o que ele era antes. Mas, com isso, ele aumentou muitos impostos, porque essas campanhas militares geraram muitos gastos, a população ficou descontente, e nesse momento de descontentamento em relação aos impostos, ocorreu uma revolta, que é a revolta de Nica. Esse evento, a revolta de Nica, né, aconteceu em um hipódromo lá de Constantinopla, e a população ia para o hipódromo para assistir as corridas de cavalo, né, como forma de lazer, e lá no evento, 2 grupos rivais, os verdes e azuis, eles uniram-se e rebelaram-se, fizeram uma revolta. E aí Justiniano inicialmente tentou atender às reclamações dos revoltosos, porém, depois ele recorreu a uma repressão violenta contra os revoltosos. E essa atitude de Justiniano, ele tomou essa atitude com o auxílio da esposa, a esposa dele, Teodora, que influenciou Justiniano a pôr fim no conflito, agindo com violência. Então, Teodora, a esposa de Justiniano, falou com ele e disse: olha, resolva isso com coragem, com força, nem que seja preciso agir com violência, mas que você resolva esse conflito. E assim, Justiniano, influenciado pela esposa, ele recorreu realmente a uma repressão violenta e conseguiu pôr fim à revolta de Nica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, a cultura em Bizâncio, né? Na sociedade bizantina, né, a população ele caracterizava-se por muitos povos. E na sociedade bizantina você tinha povos com costumes e com línguas diferentes. Alguns exemplos desses povos são os armênios, os gregos e os sírios. Então, era considerado bizantino quem falasse grego e fosse ortodoxo. A religião, na cultura bizantina, estava presente, como nós já falamos, em vários aspectos, né, da vida da população. E ela tinha um papel fundamental, até na política, né? Até porque nós falamos que Justiniano se considerava um representante divino. Os grupos sociais do Império Bizantino, você tinha aristocracia, você tinha clero, mercadores, você tinha banqueiros, industriais. Esses eram os grupos mais ricos. E aí você tinha também os trabalhadores urbanos, os servos e os escravos.
Em Constantinopla, você tinha na sociedade edifícios, oficinas, cortiços, mansões muito grandes, mas elas eram feitas de forma não planejada, tá? A cidade ela possuía muitas escadarias. Essas escadarias não foram feitas assim sem razão alguma. Elas tinham uma função, gente. Nessas escadarias, elas tinham a função de postos de distribuição de pães. Né? Esses pães eram distribuídos diariamente, os cidadãos livres, né? Esses cidadãos tinham direito, e aí eles se encontravam nessas escadarias para receber esses pães. Aqui você tem uma ilustração de Constantinopla em uma obra, né? Crônica de Nuremberg, do ano de 1493. Aí nós vamos falar de algo bem interessante do Império Bizantino, que é a adoração de ícones. Então, assim, uma característica que vai marcar muito o Império Bizantino foi porque no Império Bizantino havia um repúdio à adoração e à idolatria a ícones cristãos. Então, assim, dentro da sociedade, algumas pessoas, um grupo, repudiava adorar imagens, tá, gente? Porém, a Igreja de Roma, ela difundia a prática de adoração às imagens. Então, enquanto que alguns não concordavam com a adoração de imagens, a Igreja de Roma difundia essa cultura de adoração a imagens. E aí, na civilização bizantina, vão surgir muitas discordâncias, né? Que envolveram o poder dos imperadores bizantinos, como o próprio Leão III, que defendia o combate à adoração de imagens, e a Igreja de Roma aceitava a veneração dos símbolos das imagens sagradas. E aí essa divergência ela foi muito importante na medida em que ela vai influenciar a religiosidade bizantina e o posterior rompimento com a igreja sediada em Roma. Então, uma vez que os bizantinos eles vão adotar uma postura iconoclástica, que nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí você vai ter um cisma, uma quebra, né? Essa questão aí do cisma seria uma quebra. Então, assim, o que seria esse cisma? A gente viu que a adoração de imagens foi um fator de desentendimento entre os bizantinos e a igreja. A igreja autorizava, não é, pregava a adoração das imagens, só que os bizantinos eles não concordavam com a adoração de imagens. E além disso, os bizantinos eles estavam se afastando muito mais da igreja pelo fato deles adotarem a celebração da missa em grego, não mais em latim, né, porque os romanos era hábito de fazerem, né, a celebração da missa em latim. E no Império Bizantino havia uma figura muito importante que era o patriarca. O patriarca ele era escolhido pelo próprio imperador e ele tinha um papel muito importante na sociedade. E aí, com o tempo, esse patriarca ele não aceita mais a autoridade do Papa e isso vai culminar na separação das igrejas romana e bizantina. Então, você vai ter um cisma, né, uma quebra, tá? Conhecido como cisma do Oriente. Então, esse conflito faz surgir a Igreja Apostólica Romana, que é sediada em Roma e liderada pelo Papa, e no Império Bizantino, a Igreja Ortodoxa Grega, que o líder era o patriarca de Constantinopla. Então, isso foi uma quebra, um cisma. Então, de um lado, você tinha a Igreja Apostólica Romana, que o Papa liderava, e do outro, no Império Bizantino, você tinha a Igreja Ortodoxa Grega, cujo líder era o patriarca da região de Constantinopla. Então, esse fato histórico foi conhecido como Cisma do Oriente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as artes e culturas bizantinas. A cultura bizantina ela vai ter muita influência greco-romana, não é, gente? Isso é bem claro. E também, né, se aliava também à influência cristã, tá? Então você vai ter uma influência greco-romana e a influência cristã.
Na arquitetura, os bizantinos eles vão se destacar nas construções, especialmente na construção da Basílica de Santa Sofia em Istambul. Na arte, as imagens religiosas vão se mostrar muito presentes. Os ícones, né, os santos, né, as imagens estavam presentes em diversas obras, nos mosaicos, na própria Basílica de Santa Sofia. E o Império Bizantino consegue manter-se ao longo de vários séculos, né? Apesar do Império Romano do Ocidente ter sido invadido por povos germânicos, o Império Romano do Oriente, que se transformou em Império Bizantino, vai conseguir se manter por vários séculos. Nesse período ocorreram diversas invasões, guerras, embate com os povos árabes, persas, e aí esse fato vai enfraquecendo o Império, né? E ele vai perdendo muitos territórios. Até que no século XV, já muito desgastado, o Império Bizantino ele vai sofrer o ataque dos turcos otomanos, que finalmente conquistam a capital, que era Constantinopla. E aí realmente ocorreu o fim do Império Bizantino. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o Império Bizantino e como ele foi, a sua história foi significativa, especialmente pela questão iconoclasta, pela questão do cisma do Oriente, né, quando a igreja se divide, tá? Bem, é isso, agradeço a participação de vocês, vamos para as atividades, um forte abraço e bons estudos. Tchau, galerinha!